Olá, sou o professor Pedro, tudo bem com vocês? Pessoal, saiu agora o edital, né, do Banco do Brasil, ninguém esperava. Então a gente vai resolver algumas questões aí de matemática que caiu no último concurso de 2015, né? Instituição Sesgran Rio. Vamos ver essa questão aqui que fala sobre divisão proporcional. Vamos ler aqui o texto. Aldo, Baldo e Caldo resolveram fazer um bolão para um concurso da Mega Sena. Aldo contribuiu com 12 bilhetes, Baldo 15 e Caldo com 9. Eles combinaram que se um dos bilhetes do bolão fosse sorteado, o prêmio seria dividido entre os três proporcionalmente à quantidade de bilhetes que cada um contribuiu. Caldo, né, também fez uma aposta fora do bolão, e na data do sorteio houve 2 bilhetes ganhadores, sendo que um deles, o da aposta individual de Caldo, e o outro, um dos bilhetes do bolão. Qual a razão entre a quantia total de Caldo recebeu e a quantia que Baldo recebeu? Então, pessoal, essa questão aqui fala sobre divisão proporcional, né? E antes de a gente entrar direto na questão, como eu vou colocar aqui letra X e uma letra P, e melhorar aqui o entendimento, vou fazer um exemplo anterior aqui, para vocês entenderem como é que eu resolvo os assuntos de divisão proporcional. Vamos colocar aqui, por exemplo, né, que eu tivesse a situação. Vou dividir 60 em partes diretamente proporcional a 2 e 3. Quanto que seriam essas partes? Então, vamos lá. Eu pego, então, esses números que eu vou dividir a parte proporcional 2 e 3, né? Nesse exemplo anterior aqui, eu falo que tem que ser igual a 60. Eu vou ter aqui uma constante que eu vou chamar de x para poder fazer esse cálculo dessas partes proporcional. Então, quando eu falo que eu vou pegar 60 e dividir em duas partes proporcionais a 2 e 3, eu atribuo a essas partes o x aqui igual a 60. Então, 60 aqui seria meu principal, tá? Seria um P que eu vou usar daqui a pouco. Seria um P o principal dividido em duas partes proporcionais a 12 e 3. Com essa maneira de resolver, rapidamente aqui eu chego às partes proporcionais, né? Então, se 5x é igual a 60, dividindo aqui rapidamente, nosso exemplo, x é igual a quanto? 12. Então, para achar a primeira parte, se eu coloquei aqui o x e x é igual a 12, quanto vai ser essa primeira parte aqui, ó, proporcional? 2 vezes x dá quanto? Vai dar 24. E essa outra parte aqui, ó, 3 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 36. Então, 24 e 36 são o quê? As partes diretamente proporcionais a 60. O total tem que dar 60. 24 mais 36, 60. Entenderam aqui? Essa montagem que eu fiz para resolver um assunto de divisão proporcional é o que eu vou usar aqui. Então, tem aqui, ó, no texto que Aldo, né, ao fazer o bolão, ele entrou com quantos bilhetes? O Aldo entrou com 12 bilhetes, né? E o tal do Baldo entrou com quanto? O Baldo entrou com 15 bilhetes, né? E o C ali, que seria o tal do Caldo, entrou o quê? Com 9 bilhetes. Então, essas aqui são as partes proporcionais a um prêmio que eles concorreram. Tivemos aqui 2 prêmios, né? Um foi dividido entre os 3, de maneira proporcional. E o outro, o Felizardo, né? Ele ganhou sozinho, né? Porque ele fala aqui, o outro elemento aqui, ele ganhou o quê? Um sozinho, né? Ele diz aqui, ó, Caldo também fez uma aposta fora do bolão e na data do sorteio houve 2 bilhetes ganhadores, sendo que um deles, o da aposta individual de Caldo, e o outro, um dos bilhetes do bolão. Então, o Caldo aqui, ele é o quê? Ele é o sortudo. Então, vamos primeiro fazer aqui uma montagem para a divisão do primeiro prêmio, né? Onde todo mundo correu de acordo com as partes proporcionais. Então, vou ter aqui o quê? Ó? A mais B mais C igual a P. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter, ó,
12x mais 15x mais 9x igual ao valor do prêmio P, que eu não sei quanto que é, né? Certo? Eu não sei quanto que é. Eu sei o seguinte, eu sei que eu tenho aqui, ó, 36x, que são o somatório das partes proporcionais, igual ao total do prêmio, que eu chamo de P. Tudo bem? Então ele fala aqui que ele quer a razão entre o quê? Qual a razão entre a quantia total que Caldo recebeu e a quantia que Baldo recebeu? Pessoal, o que é razão? É uma relação de dois termos aqui. Então, a razão entre Caldo recebeu e o Baldo recebeu, né? Bom, o Caldo, o que é o Caldo aqui? O Caldo é o sortudo, né? Que ele vai receber do primeiro prêmio, a parte que é proporcional a ele, que é quanto? Ó, ele entrou com 9x. Então aqui eu tenho 9x. Só que o nosso amigo, né? Ele ganhou mais o quê? Ele ganhou mais um bilhete sozinho, né? Então, se ele ganhou mais um bilhete sozinho, quanto é que ele ganhou? Ora, se ele ganhou mais um bilhete sozinho, ele vai ganhar um prêmio de quanto? De 36x, que seria a parte o quê? Seria a parte proporcional total, né? Porque P é igual a 36x. Então ele ganhou o quê? Ele ganhou 9x mais, vamos colocar aqui P primeiro, mais um prêmio sozinho. Foram dois prêmios. Essa é a parte dele. E a parte do Baldo? O Baldo só ganhou a parte lá na divisão do bolão, que é quanto? 15x. Tá? Ora, então se o nosso amigo Carlos Sortudo ganhou 9x mais o outro prêmio, que é exatamente igual, que é quanto? 36x, então você vai ter quanto aqui? Você vai ter 9x mais 36x. Sobre quanto? Sobre 15x. Então, 9x mais 36x dá quanto? Dá 45x. 45x. Que é a parte do sortudo, o tal do caldo, né? Sobre quanto? Sobre o baldo, que é quanto? 15x. Então, se você simplificar aqui agora, 15, 45, 15 dividido por 15 aqui, 45 vai dar quanto? Vai dar 3. Aqui vai dar 1. X com x morre. Então, é 3 para 1 a proporção do caldo em relação a baldo. Então, qual a razão entre a quantia total de caldo recebeu e a quantia que baldo recebeu? Ora, 3 para 1 é igual a 3. Então, a letra E. Tá? A resposta aqui. Então, uma questão que fala sobre divisão proporcional. Eu coloquei aqui uma maneira que eu rapidamente resolvo, né? Existem outras maneiras que você usa a fração para poder resolver, mas eu acho essa mais prática. Depois tivemos aqui uma montagem, né, com relação à razão final, né, onde você deveria trabalhar aqui com esses conceitos que nós colocamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Curtam então, né, e inscrevam-se no nosso canal, de modo a nos ajudar a continuar com esse trabalho. Brevemente, nós resolveremos outras questões desse mesmo concurso, de outros concursos. Até a próxima.